meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está fazendo essa atividade, mas o horário que você estiver fazendo, espero que esteja tudo bem, que você esteja bem, que sua família esteja bem, que tudo aí na sua casa esteja bem, tá? Então, corre, pega tudo que nós vamos precisar, ó, lápis, borracha, um livro, pega o celular, pega o computador, o tablet e vamos para mais um dia de aula, porque hoje nós temos muita coisa legal, muita coisa interessante para aprender. Hoje nós teremos aula de ciências. Nós vamos falar hoje sobre os animais. Eu sei que vocês têm muitas curiosidades sobre o mundo animal e hoje nós vamos falar um pouquinho dele. Então, corre aí e vamos para a nossa aula. Abre teu livro na página 2 de ciência. 2, livro volume 2, não esqueçam. Livro volume 2, disciplina ciências. E na página 2, nós vamos falar sobre os seres vivos. Nós também já comentamos sobre isso na nossa sala de aula ano passado. É um assunto que vocês já conhecem, então é um assunto muito fácil, muito simples, mas aquela atençãozinha, aquele esforço sempre é bem-vindo, sempre vale a pena. Presta muita atenção porque nós vamos falar de algumas características dos seres vivos. Olha só o que fala na página 3. Diz assim: os seres vivos apresentam algumas características comuns. É aquela velha história. Todo ser vivo, ele nasce, ele se desenvolve, alguns podem reproduzir e morrem. O ser vivo, o que é comum em todos eles e a sua principal característica é que ele tem vida e que ele morre. Assim como nós, seres humanos. Nós nascemos, nós crescemos, nós reproduzimos e aí chega um dia que morre. Então, os seres vivos, assim, tanto as plantas, os animais, o ser humano tem essa mesma característica. Nascer e morrer. Não tem escapatória. Tá bom? Então, nós vamos aprender algumas características deles. Hoje nós vamos focar mais no mundo animal, tá bom? Aí, observem na página 3 que nós temos aqui um processozinho do galo, né? Da galinha, que ele nasce, né? Tem um ovinho aqui, aí ele nasce esse pintinho feio. Aí depois ele vai ficando um pintinho mais bonito, se torna um galo ou uma galinha aí, ó. Muito bom, por sinal, muito gostosa, tá? Muito gostosa de comer. Então, assim, observem essas características, porque tem animais que eles passam por uma transformação que nós chamamos de metamorfose. Esse nome é muito esquisito. Vocês nunca ouviram antes ou talvez já ouviram. Mas alguns animais passam pela metamorfose. Vamos entender o que é essa metamorfose. Olha só. Alguns animais passam por várias fases e mudança em seu ciclo vital. O que é o ciclo vital, tia Jéssica? Ciclo vital é a vida, o seu ciclo de vida ao longo da sua vida. Vocês eram pequenininhos, foram gerados, moraram por 9 meses na barriga da mamãe. Depois saíram bem pequenininhos, bem molinhos, bem feinhos, bem fraquinhos. E aí foram, né, crescendo, ganhando forma e hoje já são grandinhos, já são independentes, já conseguem fazer bastante coisa. Aí o tempo vai passando, vai ficando assim como eu, adulta, na fase adulta. Depois você vai reproduzir, né, que aí você vai poder engravidar, as meninas vão engravidar e aí vão ter outras vidas. E depois ficar velhinhos como o vovô, a vovó, ou então, né? Ou então alguém que você conheça que é velhinho. E aí vai chegar o dia de morrer. Mas ninguém quer morrer, então vamos largar essa história de morrer, tá bom? Vamos lá. Aí,
Alguns, como os seres humanos, passam por mudanças simples, pois já nascem semelhantes aos adultos. Por exemplo, quando um bebezinho nasce, eles já nascem com todas as características de adulto. Eles já têm o cabelinho, mesmo que pouquinho, ou alguns nascem carequinha, mas a maioria nasce com o cabelinho depois que o cabelinho cai. Eles já têm a mãozinha com unha, os dedinhos, tudo bonitinho, o pezinho, boquinha, nariz, tudo formadinho, tudo do jeito que vai ser. Você vai crescendo e essas coisas vão crescendo junto com você, só vão se aperfeiçoando, né? Vão passando por transformações, mas muito suave, né? Não é uma coisa que diga, nossa, como um bebê é diferente do adulto. Não, ele nasce com tudo que um adulto já tem, né? Só vai mudando com o tempo porque vai crescendo, vai sofrendo essas mudanças que são bem sutis, bem leves. Mas olha que legal. Alguns animais nascem completamente diferentes. Vocês já viram como é um sapo quando ele nasce? Quando ele sai do ovinho lá? Não sei como é que esse sapo nasce. Vocês já viram o sapo? Gente, não tem nada a ver com o sapo. Nada a ver. Olha aí. Eu detesto sapo. Detesto. Tenho medo de sapo que você não quer saber. Não gosto nem de olhar. Então olhem vocês aí. O sapo. E alguns insetos também mudam. Gente do céu, a borboleta. A metamorfose que a borboleta passa é muito incrível. Ela é uma lagartinha, gente. Uma lagartinha, aí ela vai e entra no casulo, depois ela se transforma em uma linda borboleta. É muito massa, é muito legal. Eu vou colocar essas imagens para vocês verem aí com essa transformação da borboleta, que nós chamamos de metamorfose, que são essas mudanças que acontecem completas na vida de alguns insetos, de alguns animais. Tem até peixe que nasce de um jeito e aí quando ele cresce é outro diferente. Os sapos e as rãs são muito diferentes. Olhem aí como é diferente. Poxa, mas a que eu mais me encanto, a que eu mais gosto e acho maravilhosa é a da borboleta. Porque ela é uma lagartixa, né? Uma lagartinha, sem muito valor, feinha, não. E aí ela se transforma em algo muito bonito, que é a borboleta. Então essa metamorfose que ocorre na vida de alguns insetos, de alguns peixes, sapos e rãs, é muito interessante, tá? Vocês viram aí como é o sapinho, né? Bem feinho. E aí eles tornam um sapão mais feio ainda. Olha só, no livro tá ilustrado, aqui embaixo, o processo de metamorfose da borboleta. Isso é muito legal. Se você puder, depois você pesquisa na internet, porque tem vídeos mostrando como que acontece essa metamorfose aí da borboleta, tá bom? Que é muito legal. Eu sou apaixonada por isso. Mas continuamos. Vamos lá para a página 4. Uma das características dos seres vivos é a capacidade de se reproduzir. O que é reproduzir, tia Jéssica? Pergunta não que você sabe, menino. Você sabe o que é reproduzir. Você sabe o que é ter filhotinho. Não sabe? Sabe que nós já conversamos sobre isso no ano passado. Então você ainda lembra que reproduzir é ter filhotinhos. É ter filhos, né? Isso é reproduzir. E aí tem a maioria dos seres vivos, eles reproduzem. Vocês sabiam que até as plantinhas reproduzem? De uma plantinha, ela gera outras plantinhas, que são as mudinhas que a gente chama. Então, ela também é reproduzida. E a planta é um ser vivo. Vocês lembram disso, né? Pelo amor de nosso Senhor. Lembra, todo mundo lembra. Pois bem, vamos pulando, vamos rápido para o vídeo não ficar muito longo. Aí nós já sabemos que
Tem animais que passam pela metamorfose, né, que é uma transformação completa da forma que ele nasce para a forma que ele é quando adulto. Nós já sabemos que a maioria deles acontece assim, a maioria dos animais já nascem com as características de um adulto, já são muito parecidos, eles vão só passando pela fase de amadurecimento, né? Página 5, nós temos aqui fatores do ambiente. Vamos entender o que são esses fatores do ambiente. Diz assim: olhando ao nosso redor, podemos perceber que, além dos seres vivos, existem também os componentes que não têm vida. São os fatores do ambiente, ou fatores não vivos. A água, o solo, as rochas, o ar, a luz e o calor do sol são exemplos de fatores não vivos. Eles podem sofrer algumas transformações, mas não apresentam a mesma característica que os seres vivos. Ou seja, porque nós sabemos que as características dos seres vivos é que eles nascem, eles crescem, eles reproduzem e eles morrem. A água morre? Não. O ar morre? Ele fica poluído e pode até chegar um dia acabar, mas não vai acabar não. Pode ficar poluído e prejudicar a nossa saúde, né? O sol, o solo, então, são fatores não vivos, ou seja, eles não passam por grandes transformações como os seres vivos passam. Mas esses fatores não vivos, esses fatores do ambiente que eles estão explicando aqui, eles são muito importantes para nós, seres vivos. Vamos entender por quê. Os seres vivos dependem uns dos outros e também dos fatores não vivos, que são esses que nós acabamos de ler. Água, luz, solo. A esse conjunto de relação damos o nome de ecossistema. Eita, tia Jéssica, agora o bicho pegou. Esse negócio de ecossistema, o que é isso, meu Deus? O que é isso? Vamos entender o que é ecossistema. Prestem atenção. Os ecossistemas podem ser grandes, como um rio, uma floresta, ou um campo, ou pequenos, como um jardim, uma horta ou uma simples poça de água. O que é esse ecossistema? É o conjunto de todas essas coisas, do ser vivo com o ser não vivo, né? Ali a floresta. Na floresta, o que nós temos na floresta? Nós temos as plantas, nós temos os animais, nós temos a água, nós temos o solo, nós temos o sol, nós temos as rochas, nós temos tudo isso. E tudo isso compõe o ecossistema. Aí ele fala aqui que também, exemplo de ecossistema, é o rio. Onde é que os peixes moram? Hein? Lá no rio, nós temos água, nós temos animais, nós temos plantinhas também nos rios, nós temos todo um conjunto, tem a terra lá embaixo, então tem todo um conjunto de coisas, de seres vivos com componentes não vivos, formando esse ecossistema. Mas não se aveste não se preocupe não, que isso você vai aprendendo e aperfeiçoando com o longo do tempo, mas memorize essa palavra aí, ecossistema, tá bom? Vamos passar para a página 6, para então nós irmos para a nossa atividade. É porque eu vou dar essa aula completa, porque a atividade ela vai ser um pouquinho grande, e aí o vídeo eu já explico tudo e vocês depois fazem a atividade em 2 vezes, tá bom? Em 2 etapas. Nós temos aqui, na página 9, nós temos diversidade de seres vivos e seus ambientes. Diversidade. O que é diversidade? Diversidade é diferença, sabe? É quando você tem várias coisas de vários tipos. Por exemplo, nós temos animais de todos os tipos, de todas as espécies. Animais que correm, animais que voam, animais que pulam, animais que nadam, animais que rastejam. Então, essas são as espécies, são a diversidade no mundo animal. Nós temos animais com pelo, animais com escama, animais com... que mais? Com pelo, com escama, com couro. Então, é diversidade. E aí nós temos a diversidade de seres vivos e também nós temos a diversidade de seus ambientes. Olha só,
Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui. Isso aqui são plantinhas, tipo de plantas, né? Tipos de planta. E ele tá nos dando um exemplo de diversidade, de diferentes tipos de plantas, tá? Então vamos ler aqui. Em nosso planeta há uma grande diversidade de seres vivos, cada um com suas características. Existem vários tipos de planta, com diferentes formas, cores e tamanhos. Se nós observarmos, para observar um pouquinho aí à sua volta. Dá uma corridinha lá no quintal, observa o teu quintal, quanto tipo de planta diferente vai ter, se você tiver um quintal grande, né? Ou então na tua rua, ou então quando você sair de casa, presta atenção na diversidade de planta que nós temos dentro da nossa cidade. Nós temos plantas que dão flores, nós temos plantas que são de chão, que elas só ficam baixinhas no chão, plantas que crescem muito grande, plantas que têm as folhas coloridas, plantas que são com espinhos, outras sem espinhos. Há uma diversidade muito grande de plantas, assim como há uma diversidade muito grande de animais. Animais de todas as espécies, de todas as cores, de todos os tamanhos, de todas as formas, de todos os jeitos. Isso nós chamamos de diversidade. E essa diversidade existe tanto no mundo animal, dentro dos seres vivos, como nos seus ambientes. Ambiente que é muito frio, ambiente que é muito quente, diferente. O clima, como que funciona, tudo é muito diferente. Então nós temos que entender que os seres vivos, eles são diversos. Tem muita diferença nos seres vivos. Como nós já falamos, seres vivos que voam, que rastejam, que pulam, que correm, que caminham, de todas as formas. E assim também é no ambiente onde eles vivem. Ambiente muito quente, ambiente muito frio, uns vivem na água, outros vivem no solo, outros vivem no gelo, outros vivem embaixo na terra, né? Tem muito tipo de ambiente diferente. E aí, nessa página 9, você vai dar uma lida e você vai entender, tá bom? Que ele vai falar dessas diversidade no mundo animal. É muito importante você dar uma lida em toda essa página, tá? Para você compreender melhor. Senão, o nosso vídeo vai ficar muito grande. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido, tenham aprendido alguma coisa sobre o mundo animal e respondam às atividades com muita dedicação, com muito foco, tá bom? E, se Deus quiser, já estaremos de volta. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!